Neemias 1, capítulo 1, verso 1 em diante. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas estão queimadas. E tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Pai, nós abrimos o teu livro nesta noite, nesta manhã de ceia, nesta chuva tão especial que cai lá fora, para limpar essa atmosfera de poluição. As tuas águas purificadoras que estão no teu trono também se façam presentes aqui, para restaurar a igreja brasileira, restaurar a tua noiva, restaurar os muros da nossa vida pessoal e da nossa personalidade, e restaurar também a nossa nação. Oramos agradecidos pela tua fidelidade, o teu Espírito e a tua palavra, que são poderosos para nos dar suporte e fortalecer a nossa fé. No nome do teu Filho Jesus oramos. Amém. Você pode sentar. Você tem hoje um boletim em suas mãos que vai fazer um divisor de águas na nossa vida, se você se alinhar ao nosso propósito. Um propósito inspirado na Bíblia, não inspirado em projetos de homens. Se você abrir o boletim, você terá dentro 52 dias de oração. E por coincidência ou providência divina, hoje é o dia 1º de setembro. E nós, daqui a partir de hoje até o 52º dia, você terá todos os motivos de oração elencados aqui para orarmos, tomando por base os textos de Neemias. Gostaria de pedir algo especial. Eu gostaria que você escolhesse alguém para orar durante esses 152 dias na igreja. Não se precipite em pensar agora quem é a pessoa. Que Deus lhe dê até o final do culto, até hoje à noite, o nome dessa pessoa que você quer orar. Mas veja bem, 52 dias. Além disso,
Eu vou desafiar você, não por mim, por persuasão humana, mas pela Bíblia, que o peso que estava em Neemias era para orar pelo seu povo. Nós precisamos orar pelo Brasil. Nós precisamos orar pela igreja brasileira. Nós precisamos orar pelo povo de Deus que precisa aprender com Neemias um espírito de lealdade e de aliança para com a igreja. Neemias está no Irã, onde hoje é o Irã. Ele está na Pérsia. Aquela terra onde ele estava, os judeus haviam ido para lá no ano 586 a.C. A Babilônia, ou o Império dos Caldeus, havia tomado os judeus que estavam na Judéia, principalmente os da família de classe alta e classe média, eram levados como cativos para a Babilônia, onde hoje é o Iraque e o Irã. Mas, anos depois, décadas depois, o Império Medo-Persa conquista aquele território. E nos dias de Neemias, já haviam voltado de Babilônia para Judá dois líderes importantes. Por isso que eu falo que se nós não entendermos os processos históricos, esse texto nada vai nos acrescentar. Neemias agora volta, mas ele é o terceiro líder que traz uma leva de judeus para reconstruir os muros da cidade. A primeira leva veio com Zorobabel, governador da Judéia, que era da família de Judá, de onde virá o descendente Jesus. Zorobabel é citado na árvore genealógica de Jesus em Mateus capítulo 1. E ele traz a primeira leva. A primeira leva era para restaurar a cidade. A segunda leva vem com Esdras, porque não adianta restaurar a cidade e não restaurar o culto a Deus. Eles voltam para Jerusalém, eles restauram a cidade, eles restauram o culto e Neemias vem restaurar os muros. As três levas não vieram simultaneamente. As três levas aconteceram com lacunas e atos de anos. Mas o livro de Neemias é um livro inspirador. O livro de Neemias, hoje o pastor Felipe vai pregar-nos à noite, vai falar sobre a liderança de Neemias, os atributos de Neemias, quem é Neemias. Mas eu quero tentar hoje de manhã fazer um arcabouço, colocar você nesse contexto desse livro, para tentar pelo Espírito Santo estimular o seu coração e o meu para orarmos. Para pedir a Deus sabedoria e orarmos com objetividade. E você pode perguntar, primeiramente, por que 52 dias? Abra sua Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 6. Foi o tempo que ele levou para acabar o processo de restauração dos muros. Neemias 6, verso 15, leiam comigo. Acabou-se, pois, o muro. Leiamos em voz alta, 6,15. Aos 25 dias do mês de Elu, em quantos dias? 52 dias. Marque na sua Bíblia, 52 dias. Foi o total de dias que ele levou para restaurar os muros. Eu confesso que foi rápido. Hoje, com o nível de tecnologia, de engenharia, com os tatus cavando aí nas terras para fazer os metrôs de São Paulo e das megatrópoles, ou das metrópoles, eles levam meses e anos. Você vai dizer por causa da corrupção, desvios de recursos muitas vezes. Mas ele leva 52 dias. Um grande aspecto aqui que nós vamos trabalhar também ao longo dessa campanha, eu não tenho um preconceito com a palavra campanha, não há nenhum problema, mas nós podemos chamar uma campanha de oração pautada em Neemias. O problema são as motivações das campanhas. O problema são as intenções das campanhas que as igrejas fazem. As campanhas que eu escuto por aí funcionam assim: você não pode faltar 52 dias, porque se você faltar um dia, você perdeu a bênção. E Deus faz diferente. O homem falou que são 52 dias. Você não pôde vir 51 dias, mas veio um dia.
Deus vai te dar a bênção. Porque é a graça. Não é pelo nosso esforço. 52 dias de oração. Agora, além disso, volte para a capa do boletim. Na frente, nós vamos ler em voz alta os textos que nós temos como moto para a nossa vida, para esses 52 dias. Vocês vão cansar, talvez, humanamente, de ouvir o pastor Fernando falando. Eu vou pedir à igreja para decorar esses versículos. Uma forma de decorar é cantar. Tente cantar. Vamos dizer esse texto em voz alta. Grande e extensa é a obra. E nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Só aqui eu poderia dedicar um grande tempo para fazer um único sermão. Nós estamos separados no mundo contemporâneo. As distâncias são grandes. Ninguém mora mais hoje em cidades dentro do centro. É nos condomínios. Os condomínios de hoje têm toda uma infraestrutura de restaurante, pizzaria, shopping, loja, banco, para que você e eu não saiamos das cidades intramuros. As demandas de hoje, o tempo que nós temos, os nossos pais também tinham 24 horas. Mas os estímulos de urgências, de necessidades e de situações que nós vivemos hoje, que nossos pais não tiveram, isso tem roubado o nosso tempo. Nós estamos chegando às igrejas domingo extremamente cansados. E como temos falado, domingo só de manhã, porque domingo à noite não é o dia do Senhor, é o meu dia para fazer o que eu quero. Eu sei que há muitos que viajam, eu sei que há muitos que têm compromissos, mas nós precisamos entender essa frase. O muro requereria muitos trabalhadores judeus que voltaram de Babilônia para colocar a mão no arado e trabalhar para restaurar os muros. Mas eles estavam separados. Eu acredito que nós estamos separados fisicamente, mas embora as demandas são grandes, mas nós precisamos estar mais juntos. Nós precisamos estar juntos também em oração uns pelos outros, porque a palavra que Deus está nos dizendo é que grande e extensa é a obra que Deus tem para este país, para a igreja brasileira, para a nossa família e para a nossa casa, mas não vai ser no oba-oba, na cantoria que as vitórias virão, vai ser também pelo esforço, pelo engajamento, pela disciplina da nossa parte. Continuando o texto que ele diz, vinde pois, é uma ordem, vinde pois, vamos ler juntos, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. O que é opróbrio? Vergonha. Uma outra palavra que a Bíblia utiliza, vitupério. Que nós não sejamos vistos como espetáculos de corrupção, espetáculos de vergonha, de opróbrio, mas nós sejamos vistos como um povo marcado pela graça de Deus. E ele diz agora, vamos juntos, disponhamo-nos, faltou um S aí, disponhamo-nos e edifiquemos, e agora, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Por isso eu quero abrir meu coração hoje de manhã. Já estou trabalhando esse texto de Neemias no Tênis Clube, às terças-feiras. Neemias foi um dos primeiros livros do Velho Testamento que eu li com afinco. Neemias fala de restauração dos muros. Os muros para nós, do mundo contemporâneo, não nos falam muita coisa, só os dos condomínios fechados. Mas talvez você não entenda que os muros daquela época, das cidades antigas, tinham vários objetivos. Um deles, uma cidade antiga naquela época não pode sobreviver sem o muro, porque eles estavam vulneráveis aos ataques dos inimigos. Você vai encontrar no livro de Jeremias que não era apenas um muro, havia entre muros um muro, um riacho com jacaré e crocodilo em algumas cidades e outro muro.
A própria cidade de Jericó, a própria cidade de Babilônia, de Jericó, os jardins suspensos da Babilônia. Os jardins suspensos de Jericó. Toda a infraestrutura das cidades, muros, que até tinham plantas, jardins suspensos. Era uma forma de tentar impedir o inimigo entrar. Além disso, os muros furados, preste atenção aqui, quebrados, vazados, raposas, entravam à noite na cidade para roubar galinhas, carneiros e cordeiros. E para aquele povo que vivia da agricultura e da pecuária, um muro desta forma, vazado, furado, quebrado, até quebrado das guerras, do ataque de Babilônia a Jerusalém, os recursos que estavam dentro daquelas cidades iriam ser levados, principalmente recursos de alimentação. Estivemos agora em Jerusalém e visitamos alguns portões que até hoje existem, que foram da época dos tempos antigos, da época da igreja, dos dias de Jesus, e alguns lugares da época dos cruzados, do século XI. E ainda do período bizantino, de Bizâncio, quando foi o grande imperador na região da Turquia, na antiga Constantinopla. Todos esses muros e alguns portões ali, como o portão de Damasco, o portão do Leão. Todos esses muros, algum deles, por exemplo, de Damasco, tem um portão que é a porta atual, mas embaixo, totalmente desnivelado, porque a cidade já foi reconstruída. Eu mostrei para alguns irmãos, veja o muro que foi da época do século XI depois de Cristo, construído em cima do muro que Herodes ampliou, que Neemias havia reconstruído antes, e eles acharam. Outro achado arqueológico que nós não tivemos oportunidade de ver, que é algo fantástico, que nos últimos 10 anos, o aqueduto de Ezequias, os canais onde as águas passavam, e ele fez sem a época do tubo e conexões Tigre, que não existiam. Ele fez os canais que traziam água de fora para prover para a cidade. Não tinha essa NASA. E uma das estratégias de guerra do exército inimigo era sitiar a cidade nos muros e estancar a hora em que estancar os rios que davam para a cidade para trazer água. E aí Ezequias faz toda uma infraestrutura de criar canais que levassem essas águas para dentro da cidade de forma subterrânea. E há registros no Velho Testamento de que uma das estratégias de guerra era esperar que esse povo saísse da cidade para buscar água. E eles podiam ser mortos. Além disso, os muros vão nos falar hoje, meus queridos, do que nós vamos fazer aqui. Eu estou dando o pano de fundo. É uma pregação, mas tem que fazer um pano de fundo. Nós vamos fazer isso aqui porque nós vamos orar. E o que mais se tem nos muros de Jerusalém eram torres de atalaias e de vigias. As torres serviam para de longo alcance, numa época que não tinha aqueles equipamentos para enxergar de longe, a longa distância, que o inimigo está vindo. Os atalaias se colocavam nas torres e quando algum exército aparecia, os atalaias tocavam o chofar. Isso mostra para nós que a igreja precisa entender que época é esta, que tempo é este. Atalaias são os intercessores, atalaias são os sacerdotes, a igreja de Cristo que precisa estar em vigilância, entendendo que tempos difíceis são estes. Eu tenho tanta coisa para falar, mas meu coração e a minha mente às vezes vai à frente do corpo. Os neurônios caminham, processando de tantas informações. Mas Neemias é um livro que fala também de restauração dos muros. E deixe-me dizer uma coisa, não vai adiantar nada eu falar de muro. E o que é que tem a ver isso com a sua vida? Tudo, porque os muros também nos falam da nossa personalidade.
Quando você chegou a Cristo, quando eu vim para Cristo, nós viemos com as mazelas do velho Adão. Quando nós chegamos ao Evangelho, o nosso vocabulário era torpe, a nossa mente era suja, impura, imunda. Quando nós chegamos a Cristo, toda a nossa base de ação era pautada no velho Adão. Mas nós nos convertemos, nós fomos recriados em Cristo, diga amém, nascidos de novo. E nós estamos em um processo de restauração e a nossa personalidade precisa ser restaurada. Personalidade implica restaurar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa vontade, a nossa ação. Essas áreas da nossa vida, elas ficam ao longo de anos vulneráveis. Um dos capítulos, o maior capítulo de Neemias é o capítulo 2. Eu não tenho muita paciência de ler, porque eu sou muito acelerado, mas às vezes quando eu chego eu digo, Fernando, para, agora você lê. Só tem nome, mas também tem que eles restauraram as portas, os ferrolhos, as trancas e os muros. Você sabe o que é porta? É o lugar de decisão. Por exemplo, você entrou aqui hoje. Posso ouvir um amém? Eu até não entendi na hora da escola bíblica, depois o pastor daí me fale. Eu vi um casal que entrou aqui, depois saiu, foi embora. Ah, porque eles vieram para a igreja errada. Ele fez assim. Ele achou que era aqui a igreja, é porque abriu uma igreja aqui. Podia ter ficado, mas tudo bem, são escolhas. É porque abriu uma igreja aqui, a gente está tendo problema de estacionamento. Eu já conversei com o pastor, mas não tem problema. Ele disse que não sabia que nós estávamos aqui, mas abriu aqui nessa esquina, próximo. Então, trabalho. Nós não estamos preocupados quanto a isso, mas ficamos preocupados com a logística de carros, porque alguns irmãos têm que estacionar 3 quarteirões abaixo, porque não encontra vaga. E o casal entrou e eu olhei assim, mas quem é esse casal? E eu fico preocupado, porque eu tenho um radar assim rápido, mas de repente já saiu. Mas as portas falam de lugar de decisão. Quando nós fomos para o evento da Rua Azul, o teatro, eu disse, mas que engarrafamento é esse? Na Marginal Tietê? Que engarrafamento é esse? E alguém me fez lembrar que era o show de uma dupla que voltou a gravar, que voltou a cantar, e estava lotado. E eu não sou aqui pastor xiita, terrorista, sunita, para dizer que é pecado ir para certos lugares, mas a mesma lealdade, fidelidade, engajamento, comprometimento com esses espetáculos e eventos, não é a mesma dosagem dada para as coisas de Deus. A porta que vai ser restaurada não é a porta, as portas são várias, mas portas falam para nós de lugar de decisão. As portas falam para nós da nossa vontade. Os muros que vão ser restaurados falam da nossa personalidade, que continuamente é bombardeada para que o velho homem responda. Mas a Bíblia diz, não vivemos mais nós, não vivemos mais nós, mas é Cristo que vive em nós. Por isso eu quero desafiar a você a começar a ler Neemias. Olha o capítulo 2 de Neemias, vamos lá. Ele vai restaurar todas as portas. Eu não vou falar hoje das portas, nós temos vários domingos para falar sobre isso. Capítulo de número 3, eu falei 2, mas é o 3. Capítulo 3, ele diz no versículo número 1, eles reedificaram a porta das ovelhas, assentaram-lhe as portas. Imagina, as portas foram arrancadas. 3:1. Além disso, no versículo número 3, os filhos de Racená edificaram a porta do peixe. Vamos. Colocaram-lhe as vigas, lhe assentaram as portas, leiam, com seus ferrolhos e trancas. O que é que o inimigo vem fazer na sua vida ao longo dos anos? Ele dá um hiato, mas depois ele volta com a mesma isca para você cair na prostituição, para você cair no orgulho, para você cair na mágoa. A geração que está lá fora, na política brasileira, é toda mimimi, dói, tudo dói. Não pode falar nada que dói.
Eu acho que eu tenho que andar com uma caixa de Rivotril. Tome um, tome outro. Porque não pode falar nada. A geração de hoje é que nós não podemos mais nem pregar o evangelho, porque não? Você tem que respeitar o meu direito de pensamento. E o Senhor tem que me respeitar, porque eu sou um cristão. Se o Senhor acha que essa vida de conjugal, de casamento, o padrão de casamento é esse, eu tenho que respeitar. E o Senhor tem que me respeitar, porque eu sou cristão. Então nós não podemos mais falar nada, é uma geração mimimi, não pode nem usar vermelho, porque é lá no partido. Pode usar azul, é outro partido. É tudo mimimi. Na verdade, não é mimimi, é uma falta de um cinturão na região glútea e um cinturão no cérebro com a Bíblia. Para cristãos. Porque o mundo não vai mudar, mas o mundo não pode entrar na igreja e ser referência. Nós não podemos entrar no modelo do mundo para agradar ao mundo. Nós temos que ter o nosso padrão de vida. Paulo disse a Timóteo, pregue a sã doutrina. Quer ouçam, quer não queiram ouvir, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Quem foi Neemias? Anote aí, Neemias está no boletim, mas você pode anotar. Neemias significa em hebraico uma figura muito importante do Espírito Santo. Neemias significa aquele que o Senhor consola. Aquele que o Senhor conforta. Ora, quem já conhece Bíblia já fez a dedução. Em João, capítulo 16, Jesus disse, eu vou para o Pai e eu enviarei, o meu Pai enviará o Consolador. Deixe-me dizer uma coisa, hoje de manhã, você não está sozinho. O Espírito Santo habita com você. Habita em você, está em você. Nós cantamos, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, porque a função do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é preparar um povo santo para Deus. É restaurar a nossa mente na mente de Cristo, é restaurar as nossas emoções, é restaurar a nossa vontade. É impressionante como os crentes de hoje, eles não têm vontade. Eles são passivos. Eles não têm disciplina. Eles não disciplinam os pensamentos. Eles não têm disciplina para a leitura da Bíblia. Ou será que só o pastor é tentado na hora de ler a Bíblia e dá sono? Às vezes dá sono, eu digo, põe um palito nesse olho. Está cansado. Vamos andar, toma um café. Quantas vezes se acordava de madrugada para tomar guaraná em pó para estudar para a prova? Eu nunca fiz isso. Mas vinha um sono, eu digo, você não vai dormir não, você vai andar agora. Às vezes as pessoas de hoje, um filme aí, Vingadores e tantos filmes, as pessoas vão assistir à meia-noite. Eu nem sabia que tem sessão à meia-noite. Então termina às 3. Mas essas mesmas pessoas, desculpe falar, não vêm para as vigílias. Porque o horário é tarde. Ontem nós tivemos um evento que é o primeiro, uma vez ao mês, conversas de família. Nós divulgamos aqui na igreja. Nós já temos divulgado bem antes, um mês antes. Foi um bate-papo, não foi para jovens, é para a igreja toda. Alguns casais adultos vieram, outros, os jovens vieram, adolescentes. Mas sabe por que é isso? Nós fazemos isso, querido? Porque os problemas de família, de casamento vão surgir. Mas se você abastece a sua despensa, faz armazenamento, quando vier os problemas, você já tem mantimentos guardados e sabe de onde sacar. E o que dá tristeza hoje é a falta de muitos membros da igreja. Quando os pastores, não é só o pastor Fernando não, é muitos pastores. Mas aqui está o meu desabafo em meio à pregação, a falta de lealdade. A falta de compromisso. A falta de investimento na sua vida, e nós estamos acompanhando situações de famílias, eu até pedi oração por mim essa semana, por crianças, adolescentes, jovens, casais que temos acompanhado. E às vezes são problemas que precisam de ajustes ali.
E eu não estou nem me referindo a esses assuntos específicos recentes, mas eu estou falando de casos que já acompanhamos em outrora, em tempos atrás, que a gente percebe que muitas dessas famílias que estão anos na igreja não têm estrutura, não têm base, não têm respaldo. Ontem nós tivemos testemunhos aqui, foi a palavra dada, o pastor Felipe falou, o que é se casar? É deixar pai e mãe. É desonrar pai e mãe? Não. É unir-se. Mas o que é unir um ao outro? É fácil unir tico e teco? Não. É fácil unir Trifena e Trifosa lá na igreja de Filipenses, que Paulo escreve aos Filipenses? Não Trifena e Trifosa, é Evódia e Sintique, que não se davam bem? Trifena e Trifosa é em Roma. É fácil tornar-se uma só carne, marido e mulher? Não. E a fase do casamento, quando os filhos saem de casa, o ninho vazio. Cada fase que os casais precisam entender para que quando as situações de crise chegarem, nós tenhamos respaldo e possamos dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. Ele está no controle. Eu estou firmado. Você acha que é um congresso de casais num hotel, um final de semana, pagando R$ 1.500, que vai dar uma fórmula pronta, que nem o Kid de Abelha encontrou, essa fórmula do amor, para dar um restauro no casamento? Não, não. Mas o que restaura um casamento, o que fortalece um casal, é que eu vou morrer para o velho homem. E Cristo vai ser internalizado em minha vida, e na medida que eu morro, que eu cedo, que eu abro mão, e vou cuidando do outro, e em lealdade, em compromisso com o outro, o Senhor vai me dar graça. E nós sentimos a ausência de muitos irmãos, queridos. Muitos que poderiam estar. Fazemos as convocações, as vigílias, muitos não vêm. Fazemos convocações e nós não estamos bem no Brasil, a economia está mal. 0,4 saiu o resultado do último trimestre, mas não quer dizer nada. Compararam até agora o governo do Itamar Franco, que foi logo depois da crise do Fernando Collor, e o país cresceu rapidamente 5% ao ano nos dias do governo Itamar, vindo logo de uma crise de 1 ano e meio do governo Collor. E essa crise nós já estamos para 5, 6 anos. E eu não quero desanimar. Que Deus nos livre. Pode ser que piore. Tantas pessoas saindo deste país para morar em outros países. Tantas situações que temos visto e nós estamos separados. Eu estou aqui falando de Neemias, nós estamos separados uns dos outros, mas a obra é extensa. E vinde, pois, reedifiquemos o muro. O Senhor conta comigo e com você. Por que eu estou falando isso? Porque Neemias não está chorando agora. E ele começa o livro com um relato. Vamos abrir Neemias capítulo 1. Neemias significa aquele que Deus conforta, aquele que Deus consola. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, a capital do Império Medo-Persa, a mesma cidade onde estava a rainha Esté, que se casou com um gentil, na região de Suzã. As províncias. O versículo 2, e veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. Quem são esses judeus? Os pobres que Babilônia havia deixado em Jerusalém e em Israel. Cá entre nós, esses pobres que ficaram desprovidos de recursos, a maioria deles se casou, se misturou com pagãos. Os gentios foram morar lá. A própria Assíria e a própria Babilônia usaram ambos de estratégia de deixar gentios ali. Por isso que quando Jesus vem à terra, aqui na terra, lá no ano 0, ou -4, depois que foi corrigido o calendário, antes de Cristo, quando ele nasce,
Aquela região era chamada uma parte da Judéia, a Galiléia dos gentios. E por que os samaritanos não se davam bem com os judeus? Porque desde a Síria, os gentios foram morar ali e se casaram com judeus que moravam naquela região do sul. E diz a Bíblia que esses judeus que ficaram, os pobres, que não escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Então ele perguntou pelos judeus. Isso mostra para nós que ele está perguntando não pelo casamento dele, por uma coisa material, por uma bênção material, mas ele está perguntando: como está o meu povo? Versículo 3 diz: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, vamos, e se acham lá na província, leiamos, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas. Vamos para o diagnóstico? Primeiro, estão em grande miséria. A miséria tem aumentado no Brasil. A desigualdade tem aumentado nesse país. As pessoas perderam emprego. São mais de 13 milhões de desempregados. E se você multiplicar que para cada família 13 milhões, se multiplicar por 3 ou 4, pelo menos 4 pessoas dentro de uma casa sustentada por esse salário, é uma boa parte da população. Os muros de Jerusalém estão derribados, quer dizer, nós estamos vulneráveis. Mas eu quero trazer para você hoje de manhã, seus muros estão derribados? Como é que está a sua personalidade e a minha? Ficamos dodói, machucados por qualquer coisa? E eu falei isso no estudo bíblico que eu dou à tarde. Será que você fica machucada por alguém de fora que não te conhece, que te ofende? Dói mais uma palavra de alguém que não te conhece ou de uma pessoa muito próxima a você que vem te machucar? A palavra de um filho, de um marido, de uma esposa. A palavra de um irmão, de um pastor que te ofendeu, ou até mesmo de um outro irmão. E quando nós deixamos que esses ataques do inimigo atinjam a nossa alma, o nosso coração, a primeira coisa que pensamos: não vou mais na igreja. Não vou mais almoçar com a minha família no Natal e no Ano Novo. Não quero ver mais fulano. E aí começam, né? E aí esquecemos que lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: revestimos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir contra as ciladas e os dardos inflamados do maligno. E uma das peças da armadura do soldado romano era um couro que era colocado aqui na caixa torácica para que quando o ataque viesse, apagasse os dardos que atingiriam essa parte tão nevrálgica, que é o coração e os pulmões. O inimigo tem vindo para tentar investir na sua vida, no seu emocional, nos seus sentimentos. E o mais importante nesse diagnóstico, acompanhe a última frase: e as suas portas o quê? E o que eu tinha falado aqui, as portas falam de quê? O lugar da decisão. Está aqui uma porta, você decidiu entrar hoje aqui, foi uma decisão sua. Para entrar, você tomou a maçaneta e abriu. E um dos grandes problemas que o inimigo hoje tem atuado em jovens, adolescentes, adultos, é a força de vontade. Uma vontade fraca, uma vontade frágil, uma vontade oscilante. Começa algo, nunca termina, não tem vontade. Mas é interessante, geralmente isso é para as coisas de Deus. Porque para os shows, para os eventos, para as comidas, as comilanças, nós temos tempo. Parece que agora para encher a igreja, por isso que nós não temos essa estratégia. Existem vários tipos de igrejas, não tem nenhum problema. Tem pessoas que ficam preocupadas em dizer: o que eu acho errado é a pessoa sair da igreja e não dar nenhuma satisfação ao pastor, aos irmãos.
Ou vim para uma igreja apenas com um caráter utilitarista. O que é que eu posso me utilizar aqui? Mas muitos vêm à igreja nessa visão utilitarista. Por quê? Porque só vêm se servir de alguma coisa, mas não querem servir. Não querem se preocupar com os outros. Qual foi a pergunta de Neemias? Vamos para o capítulo 1, vamos ver. Qual foi a pergunta dele? Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. E meus irmãos, quando ele ouve o diagnóstico, vamos ver o verso 4. Tendo ouvido eu estas palavras, vamos ler juntos? Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, e ele vai fazer o quê? A oração. Se você pegar, por exemplo, o período que ele fez isso, chorar, pensar e se assentar, ele não fez isso em 1 hora e em 1 dia. Se você aprender a ler a Bíblia, você vai ter muito cuidado de ver que tem muita coisa séria aqui. Porque antes de Deus nos confiar uma responsabilidade, uma missão em qualquer área, Ele vai nos dar um peso. Não adianta querer fazer a obra de Deus, tem muita gente na igreja que quer fazer a obra, mas não tem amor nem por Deus, nem pelo outro. Ele quer o cargo. Ele quer aparecer. Ele quer a função. Não adianta, por exemplo, que minha função é tocar teclado. Do que adianta você tocar teclado se você é um crocodilo falando com os outros? Você está ali na mesa, aí vai lá, dá desaforo para o Felipe, dá desaforo para o Esdras. Mas eu toco aqui, mas não sabe falar com as pessoas. Não cumprimenta. Que missão é essa que Deus vai nos dar se nós não temos amor? Pode ler na Bíblia os evangelhos, todas as vezes que Jesus fez milagres. Pode marcar na sua Bíblia. Leia os versículos anteriores. Grandes milagres foram assim. E moveu-se Jesus de profunda compaixão. Hoje a gente grita, amarra demônio, esperneia e a cura não acontece. Mas a Bíblia diz que ele movia-se de compaixão. E as pessoas eram curadas. Não existe ministério na igreja que não seja eficaz se não for precedido de uma profunda empatia, identificação. Dá uma olhada quando ele começou a orar e a chorar e a jejuar. Volta para o capítulo 1, versículo de número 1. No mês de Quisleu, no ano 20º. Agora vai para o capítulo 2, verso 1. No mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes. A diferença de um mês, de uma passagem para outra, no calendário judaico, 3 a 4 meses. O que é que ele fez nesse período de 3 a 4 meses? Volta para o capítulo 1, verso 4. Tendo ouvido estas palavras, vamos ler? Assentei-me, vamos, chorei, lamentei, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O cristão de hoje não, ele quer começar um jejum hoje. Pastor, eu preciso saber se Deus quer que eu vá para Barra Nova, no Paraná. Aí a gente vai começar um jejum. Então, como ele nunca jejuou, ele nunca se programou, ele nunca leu a Bíblia, mas ele é imediatista, por isso que tem os ídolos daqui, da região do Brasil, que chegou aqui, demora muito, o culto é 2 horas, eu não gosto, eu quero uma coisa mais rápida. Aí quando descobre que aqui a gente ora e às vezes leva anos para responder, ou meses, porque tem orações que Deus não respondeu para mim até hoje. Vai levar anos. E daí? Qual o problema? Eu vou mandar em Deus? Aí muda de igreja. Por quê? Porque ali tem um ídolo que eu oro e é imediatamente. Pode ir. Mas essa é a ideia que muitos têm.
Aí Neemias, ele vai orar 4 meses, e quando ele chega em Jerusalém, ele não fala para ninguém. Olha o capítulo 2, verso de número 11 e 12. Cheguei a Jerusalém, estive 3 dias, então à noite me levantei, uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Ele ficou calado, não disse nada. E ao chegar em Jerusalém, o diagnóstico que ele viu no capítulo 1, ele vai conferir no capítulo 2. E quando é que ele vai começar o ministério? No capítulo 3. Então não existe nada automático. Os cristãos de hoje, eles querem uma campanha de reza, uma campanha de oração, que oremos e imediatamente aconteça. Não funciona assim. E aqui eu quero terminar trazendo esses 4 pontos que estão no capítulo, no boletim que você vai ler, porque o primeiro, ele se importou e agiu em 4 maneiras diferentes. Ele importou-se o suficiente para perguntar. Primeiro, ele perguntou pelo seu povo. Como é que está o meu povo? Uma tristeza que me dá é ver artistas agora famosos morando nos Estados Unidos e dando palpite das políticas de Amazônia. E eu tenho vontade de perguntar, o que é que a dita cuja senhora está fazendo lá em Orlando há 10 anos? E os tontos aqui ainda pagam R$500 de ingresso. E vão falando, dando palpite na política. Escuta, quem já morou fora no exterior sabe que você não acompanha 100% as notícias que são aqui do Brasil. De qualquer país, de um lugar para o outro. Aliás, você se sente perdido às vezes, porque as notícias não chegam. On time, em tempo. Não chegam. E aí ficam dando os palpites. Mas esse povo, desculpe dizer, esses artistas, olhem para mim, eles não têm raízes na sua terra. Eles não têm pertenças. Eles não têm identidade. Eles não têm, uma palavra que eu aprendi na medicina, empatia. Ser simpático é dizer, poxa, irmão Carlos, irmã Lígia, eu sinto muito. Agora, outra coisa é afirmar empatos. Também você não vai dizer, eu sou muito empático. Mas empatos em grego quer dizer em, dentro da patologia da doença. Eu sei o que é isto. Eu sei o que é estar no exílio. Eu sei o que é estar aqui gozando de um tempo bom no Império Medo-Persa e em contrapartida os meus irmãos estarem lá sofrendo isto, porque quando eu cheguei aqui, a vida foi dura também. Neemias está perguntando pelo seu povo. Além disso, ele vai se importar o suficiente para chorar. Acompanhe verso 4. Eu chorei. Alguém chora aí por um problema rápido. Um dia, não. Para resolver, não. Às vezes é 4 meses, 4 anos. Depois ele diz, importou-se o suficiente para orar. E ele vai orar. E quando ele ora, ele confessa o pecado do seu povo. No versículo 6 ele diz, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E mais do que isso, ele importou-se o suficiente para se dispor a trabalhar. E a partir do capítulo 2, 3, 4, até o final, ele vai ter muito trabalho, muita resistência do inimigo, muito desânimo, até falsa profecia para tirá-lo do caminho. E eu quero hoje de manhã dizer, incentivando você, disponha-se, levante-se. Deus quer restaurar a sua personalidade. Deus quer restaurar áreas da sua vida. E quando você começar a ler Neemias, que eu vou pedir que você leia, o capítulo 2, verso 19, já começa aí falando desses personagens que vão ser continuamente citados. E você precisa saber quem são eles. Vamos ler o verso 19. Porém, Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, o Gesem, o arábio, quando souberam de que
da obra que Neemias engendrou para restaurar. Quando eles souberam, olha o que acontece, vamos ler. Zombaram de nós, nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, e você vai ler comigo em voz alta: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos, reedificaremos. E ele deixa uma coisa muito clara: vós, os inimigos, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Depois leia em casa o capítulo 3 e 4. Mas eu quero chamar a atenção do boletim. Hoje nós vamos orar no capítulo 1 de Neemias, verso 1 e 2. E está escrito no boletim, vamos ler em voz alta: orar pela igreja no Brasil e pelo povo brasileiro. Qual foi a pergunta de Neemias? Como está o meu povo? Qual é a pergunta de Deus hoje para a igreja? Como está a minha igreja no Brasil? Como está esta nação? Foi esse peso que Neemias teve em seu coração. Vamos ficar de pé. Vamos cantar, terminando esta canção. O Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. Mas eu quero chamar você aqui para vir no altar, consagrar-se, colocar diante de Deus a sua vida para dizer: Senhor, eu quero ler Neemias. Eu quero me posicionar como Neemias para começar uma obra de restauração. O inimigo tem zombado da igreja, tem colocado até vozes na sua mente e no seu ouvido, que você não vai conseguir. Mas o Senhor está aqui para dizer: eu sou contigo, eu te fortaleço. Convido você a sair do seu lugar, a não desanimar diante das dificuldades. As portas precisam ser restauradas. Deus está chamando a mim e a você, eu também me incluo, para colocarmos a decisão do nosso coração. Eu quero. Não estou falando de pecado, coisíssima nenhuma. Estou falando de decisão, de urgência, de disciplina. Nós nos reunimos com os pastores e falamos que nós não vamos aqui falar de Neemias só por falar. Nós precisamos começar isso na nossa vida. E a igreja está doente. A igreja brasileira está doente. Não pense você que mudar de igreja vai resolver. O que precisa mudar é o nosso coração. É a nossa atitude. É a nossa postura. É possível mudar de igreja quando aqui há heresia. Quando aqui há desvios éticos e morais. Mas que Deus nos livre, não chegamos a esse patamar e nem queremos. Mas nós precisamos entender que é o desviar do nosso coração, da falta de lealdade. Com muito respeito aos times de futebol, eu vejo muito mais lealdade em pessoas que são sócios e sócios de times. Não perde uma partida. Eu conheço pessoas que venderam apartamentos para assistir o jogo no Japão, do campeonato de uma taça, e perderam tudo, venderam tudo para ficar nos hotéis e passagens aéreas. Mas eu admiro essas pessoas, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. É a lealdade que eles têm ao time. Essa mesma lealdade Deus quer encontrar em nós. Lealdade a Cristo, lealdade à igreja. Nesses tempos difíceis, o Senhor vai fazer uma obra de restauração. O Espírito de Deus está aqui. Escute a música e cante. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são.
os enfermos e doentes. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Outra vez, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Neemias significa aquele que Deus conforta, operando em nossos corações, trazendo sua vida, e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Eu quero ouvir só a igreja cantando. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar. Adore ao Senhor, diga a Ele, tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio, ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Ó, leva-me. Oh, leva-me à sala do trono. É desta sala que vem a cura, pelo novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, para ouvir a tua voz, Senhor, para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, para te adorar, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Pai, nós nos curvamos diante da tua presença. Quando esse teclado toca, nós queremos te pedir perdão pela falta do nosso coração estar alinhado com o teu coração. Quando nós perguntamos a ti, nós perguntamos apenas pelas nossas coisas materiais. Quando Neemias se encontrou com Hanani, ele perguntou: como é que está o meu povo? Como é que está nos dias de hoje a minha igreja, a minha cidade, a minha nação? Estamos cansados de um cristianismo, Senhor, onde só foca o seu umbigo, o seu eu. E essa mazela, esse mal tem estado em nosso coração. Queremos nos arrepender e pedir perdão diante da tua presença, pela nossa falta de compromisso, de lealdade como igreja, nessa falta de compromisso com o país, com a nação, onde uma boa parte da nação torce para o fracasso do governo. Parece que nós queremos ver os muros derribados,
a cidade destruída, a nação fracassada, a miséria e a pobreza, porque é o outro que poderia trazer, mas eu não quero que seja o outro. Nosso egoísmo, nossas invejas, nossa maldade tem afrontado a tua ira, a tua santidade. Tem despertado em ti uma ira, uma tristeza no seu coração em relação à tua igreja. Como igreja nós estamos separados, as denominações disputando seus territórios, querendo ganhar a primazia. Nós só pensamos nas nossas tribos, mas nós não pensamos como igreja, como tu pensas. Nós só estamos pensando, é a nossa igreja que vai crescer, é o nosso nome que vai brilhar. Nós não pensamos na tua igreja. Por isso nós te pedimos perdão hoje de manhã. Nós olhamos para o diagnóstico de Neemias e parece que não é diferente dos nossos. Da nossa vida pessoal, da nossa força de vontade que está fraca, uma vontade que não tem ânimo para as coisas do Senhor, mas nós temos ânimos para tantas coisas desse mundo. Nós temos ânimos para as baladas, para os bailes, para as festas, para os shows. Nós queremos isto hoje nas igrejas, mas nós não queremos ter ânimo. Nós não queremos ter a disposição de Neemias de sair da terra do Império Medo-Persa e vir para Jerusalém pobre. Nós queremos ir para os lugares melhores, prósperos, grandes, que ostentam, que nos dá a sensação de progresso. Nós queremos estar talvez nas melhores igrejas, nos melhores templos, lindos, ostentando uma coisa que muitas vezes nós nem sequer temos. E nada contra, Senhor, os prédios das igrejas, porque a tua casa tem que ser feita melhor, com esmero. Mas não adiantaria nada termos um templo tão lindo e o nosso coração tão derribado, as nossas portas derribadas, sem ferrolhos, sem trancas. Nos arrependemos hoje de manhã diante de Ti. Pedimos perdão pelas nossas misérias, pelas nossas máscaras que nós insistimos em usar para dizer que está tudo bem sem estar bem. Nós sabemos falar, mas nós não temos a capacidade de dizer para nós mesmos: eu também tenho erros, eu também tenho meus problemas, eu também preciso mudar. Por isso nós queremos te pedir hoje de manhã, por favor, Senhor, que a tua graça não se aparte de nós, que o teu Espírito venha nos ajudar, como o Senhor ajudou a Neemias, que o Senhor venha confortar a tua igreja hoje de manhã. Venha dar ânimo a cada família aqui presente. Que essa palavra que a priori pode ter vindo para nos mostrar o nosso erro, essa palavra venha hoje para nos corrigir, para nos lapidar, mas também para nos encorajar. Para que não sejamos opróbrio, vergonha, espetáculo das trevas, mas sejamos luzes resplandecentes no meio de um mundo de trevas. Tenha misericórdia das nossas famílias, tenha misericórdia dos nossos casamentos, tenha misericórdia dos nossos filhos, tenha misericórdia das nossas dispensas, tenha misericórdia do nosso governo, tenha misericórdia da oposição em Brasília, tenha misericórdia desta nação, onde muitos torcem para o fracasso do país. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia principalmente da tua igreja, porque o Senhor não tem aliança com o Brasil, o Senhor tem aliança com a tua noiva, com a tua igreja. E se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e buscar a sua face e se arrepender dos seus maus caminhos, está escrito que tu ouvirás dos céus, perdoarás os pecados e sarará a terra do nosso coração. Por isso desafia e encoraja hoje cada um que aqui está a chegar em casa, a pegar a sua Bíblia, a ler Neemias, ainda que não entenda, eu lerei Neemias, eu estudarei Neemias, mas mais do que ler, eu quero dobrar o meu coração em oração na tua presença. Que cada um aqui possa ouvir a tua voz, escolher um horário durante o dia, e separar meia hora por dia, ou na madrugada, ou à tarde, mas orar
e colocar esses pedidos e assumir um compromisso com o Senhor. Nós não queremos jurar, nós não queremos prometer nada, nós queremos ter um compromisso nesses 52 dias. De orarmos pelo Brasil, de orarmos pela igreja, de orarmos por nós, de orarmos pela nossa família e orarmos por este irmão que o Senhor vai colocar em nosso coração. Nós não vamos sair espalhando para ninguém por quem estamos orando, mas nós vamos guardar no coração a pessoa que nós vamos orar. Ajuda-nos. Tenha misericórdia de nós. Nós vamos sair daqui com alegria, Senhor. Não vamos sair daqui tristes, não. Porque o muro foi completado em 52 dias. O Senhor está conosco e Tobias e Sambalate cairão nesta nação e nas nossas vidas. E no nome de Jesus nós oramos agora para que o Senhor fortaleça cada irmão aqui presente. Coloque a mão no ombro do seu irmão. Fortaleça esse irmão. Fortaleça. Fortaleça agora cada irmão, fortaleça cada pessoa aqui agora, em nome de Jesus. Vai derrubando agora os inimigos que estimulam a vontade, para não ter vontade, vai derrubando esses inimigos agora. Vai derrubando essas fortalezas na mente, mágoas, prisões, orgulho, rebeldia, rejeição, vai curando, traumas, complexos, feridas, estupros, surras de pai, de mãe, que trouxeram traumas existenciais. Nós rejeitamos esses mimimi, dododói na nossa vida pessoal. Nós queremos ser restaurados na Tua presença. Nós queremos ter força de vontade, nós queremos ter disciplina, nós queremos buscar ao Senhor, nós não queremos buscar uma fórmula, nós queremos buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Nós queremos aprender a ser leais, sermos leais. Queremos aprender a ser compromissados, comprometidos com a causa do Senhor. Comprometidos com a igreja, não é bajular ninguém, mas é uma aliança com a igreja de Cristo. Nós não temos aliança com o mundo, nós temos aliança com Cristo, e quem é de Cristo vai se apaixonar pela sua noiva, e a sua noiva é a igreja. Ainda que ela esteja doente, ainda que ela esteja má, ainda que ela esteja torta, nós somos a igreja. E quem ama a Cristo vai amar a igreja. Quem ama a Cristo não vai sair da igreja na hora que mais a igreja precisa. E o Brasil precisa entender isso. Brasil, prepara-te para te encontrares com teu Deus, Brasil. Brasil é tempo de urgência, Brasil é tempo de crise, Brasil é tempo de vacas magras, mas é tempo de buscar ao Senhor. Brasil, os teus muros serão levantados, Brasil. Brasil, os teus muros serão reerguidos. Brasil, os teus muros serão levantados, Brasil. Prepara-te, Brasil. Prepara-te, Brasil. Prepara-te, ó igreja. Restaura os muros nesta nação, restaura os muros da nossa vida, da nossa casa, da tua igreja, restaura os muros da igreja do Senhor. Nós repreendemos e rejeitamos a pornografia, o adultério, a prostituição, a mentira, a lascívia, as máscaras, a aparência. Nós rejeitamos isso na nossa vida. A vida dúbia, o engano, as piadas indecentes, os lugares iníquos, sujos, impuros, que o Senhor não quer que estejamos. Venha limpar a tua igreja hoje, venha lavar a tua igreja hoje de manhã, venha lavar a tua igreja, venha lavar a mente da igreja. Há pessoas deprimidas, doentes, em pânico constante. Há pessoas inconstantes, que o Senhor venha restaurar as mentes, a personalidade. Vem, Senhor, vem, porque nós já chegamos a uma conclusão. Os remédios não têm resolvido. Os recursos de tecnologia não têm resolvido. Os condomínios de altíssimo padrão não têm nos dado segurança. Os imóveis não têm nos dado segurança. A segurança é o Senhor.
A segurança é o Senhor. Nós não temos a quem recorrer. É somente o Senhor. Por isso, nesta manhã, derruba os ídolos do nosso coração. Derruba os ídolos, derruba os padroeiros do nosso coração. Derruba os altares que disputam o verdadeiro e único altar do Senhor. No nome de Jesus, fala conosco nestes 52 dias. Nós consagramos esta agenda a Ti. Não é uma agenda do homem, é uma agenda do Senhor para os nossos dias. Por isso nós colocamos as nossas vidas no Teu altar. A liderança, a igreja, os pastores, os levitas, os ministros, os cantores, as crianças de peito, os adultos, os anciãos, tudo que tem fôlego. Louve ao Senhor, busque ao Senhor, saiam das suas recâmaras, saia o noivo do seu tálamo. As crianças de peito venham buscar ao Senhor, porque é tempo de buscar ao Senhor. As distrações das redes sociais, as distrações desse mundo contemporâneo que tem roubado a porta do nosso coração, a decisão da nossa vontade e o tempo. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, dá discernimento à Tua igreja. E encerramos dizendo, venham pois, vinde pois, reedifiquemos os muros, disponhamo-nos e restauremos os muros da cidade de Jerusalém, da Tua santa cidade, a Tua igreja que somos nós. Que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo, a consolação do Espírito Santo permaneçam hoje e sempre sobre todo o povo de Deus aqui reunido e espalhado sobre a terra. Digamos, falemos todos amém e amém. Deus abençoe, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.